Hoje, 15 de novembro, é celebrada a Proclamação da República, como eu falei no comecinho do nosso programa. Mas você conhece o que foi esse fato histórico? O Alex Rodrigues fez um material especial para nos contar mais detalhes sobre esse monumento que marcou a história. Aliás, esse momento lindo do Brasil. Vamos conferir. São 133 anos da proclamação da República do Brasil. Apesar de ser um feriado considerado importante em todo o país, muitas pessoas ainda não sabem o real contexto para o ocorrido e os resultados que essa iniciativa trouxe para a sociedade. A insatisfação de muitos grupos na época fez com que o Brasil deixasse a monarquia, como nos conta a historiadora Mariana Pena. Me parece um dos temas mais importantes, da história brasileira. Porque justamente a proclamação da República inaugura essa nova forma de organização política no Brasil e, lógico, que passou por uma série de transformações desde 1889 até os nossos dias, mas é uma ruptura muito significativa do ponto de vista político, já que antes a gente tinha uma forma de governo hereditário, uma monarquia, uma exceção nas Américas, inclusive, e a gente passa, a partir de 15 de novembro de 1889, a ter um regime republicano, um regime baseado em eleições, um regime que se transforma radicalmente na forma como ele está estruturado. E a República, ela, como todos os eventos históricos, ela vem sendo, muitas das vezes, reinterpretada no passar do tempo. Acho que nos últimos tempos a gente tem muitas formas de pensar essa transição, porque é uma transição muito marcante. Então, como é que isso foi sendo interpretado no decorrer da história e como tem sido nos últimos tempos? Nos últimos tempos há muitas interpretações negativas até sobre essa transição republicana. A gente tem visto alguns saudosismos do período monárquico, algumas interpretações também assim, muito equivocadas sobre o que significou essa ruptura, como observou um viajante à época, que é o Max Leclerc, que é um viajante francês, quando veio aqui no Brasil à época da proclamação da República, ele diz que a monarquia teria caído de madura, como se fosse um fruto que está na árvore, e esse fruto já está tão maduro que ele se desprende sozinho, de tão decadente que ela estava à véspera aí, da proclamação republicana. Então já era um regime que não se sustentava. E com a República, com esse novo regime instaurado, a gente vai ver também, nos primeiros anos, um período um tanto tumultuoso, porque esses vários sujeitos interessados no novo regime vão também disputar seus interesses. Então a gente vai ter, num primeiro momento, um protagonismo desses militares bastante forte, o primeiro presidente Marechal Deodoro da Fonseca, o segundo Floriano Peixoto, mas pouco a pouco a gente percebe uma hegemonia, ou seja, um predomínio dos interesses desses fazendeiros, especialmente situados na região paulista, especialmente no oeste do estado. Então, esses fazendeiros, cada vez mais, a gente vai perceber que seus interesses vão se fazer valer no período que ficou conhecido como a Primeira República, que é justamente também apelidada de República das oligarquias, do café, o café com leite, República do Café com Leite. Foram 49 anos do imperador Dom Pedro II governando o Brasil. Com a proclamação da República, Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do país, de maneira provisória, durando 15 meses. Ainda sobre esse contexto da proclamação da República, que aconteceu lá em 1889, vamos ouvir agora o Rubens Goiatá, ele é sociólogo, para falar conosco a respeito dos avanços trazidos de maneira social, a partir dessa proclamação da República. A sociedade, ela evoluiu a partir dali. Bom tê-lo com a gente, Rubens. O Brasil permaneceu um país oligárquico, A República foi feita por dois grupos básicos. Foi feita pelos militares positivistas, basicamente o Exército, não a Marinha. A Marinha era mais monarquista. A aeronáutica não existia nessa época. Então o Exército era positivista, era republicano, e os cafeicultores paulistas. E a princípio o poder ficou na mão com Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, da turma do Exército, da turma dos positivistas, mas logo passou para os cafeicultores paulistas, que fizeram aquele arranjo da chamada República Velha, que se fala muito que é federalista, mas não é exatamente federalista. Os estados, por exemplo, tinham pouca autonomia para legislar criminalmente, civilmente. Era mais um arranjo em que estados poderosos
davam a tônica, especialmente São Paulo e, em menor medida, Minas Gerais, a chamada política do café com leite, né? Café São Paulo, leite Minas Gerais. Foi um arranjo em que as eleições, por exemplo, eram muito problemáticas, eram fraudadas, né? E aí era o chamado arranjo coronelista. O coronel local organizava as eleições, trazia o seu cabresto, o seu curral eleitoral, chamava curral eleitoral, votava, era dono da situação municipal, votava no governador, o governador votava no presidente da República, ou seja, governo federal, governo estadual, município, um grande acordo entre elites contra o povo. Então, apesar de alguns avanços pontuais, sem dúvida, a República não trouxe uma situação de desoligarquização. As oligarquias continuaram mandando no Brasil. Estude história, veja sempre a história, revisite a história, que você ganha muito com isso. Você, inclusive, tem como conversar aí no meio da família e dos amigos.